Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Souza, eu sou nutricionista e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre minerais. Nós vamos discutir as principais formas de utilizar esses minerais e algumas aplicações clínicas. Então, desde já, eu gostaria de agradecer o convite da Farmácia Lantana, da Andréia e de toda a sua equipe, que é uma farmácia de excelência que nós temos aqui em Belo Horizonte. Então, é um prazer ter sido lembrado para conversar um pouquinho com vocês sobre essa aula. E é um assunto que eu gosto bastante. Ultimamente eu revisei e acabei estudando muito sobre esses aspectos, porque eu falo muito disso nas minhas aulas em pós-graduação, seja na graduação, e recentemente eu acabei lançando um livro sobre a aplicação de nutrientes, né? Então, é um assunto que é bem interessante para o nutricionista na prática dele, e nós vamos poder conversar um pouquinho aqui hoje, então, sobre os minerais. É um assunto muito amplo, então eu vou tentar chamar a atenção para os principais pontos e dar algumas sugestões, algumas aplicações de situações onde a gente precisa cuidar um pouco mais desses minerais na prática, embora seja um assunto muito extenso, mas a gente vai resumir aqui e tentar falar um pouco os pontos mais importantes. Quando a gente pensa nos minerais, eles participam de diversas funções extremamente importantes para o nosso paciente. A gente tem os minerais participando do processo de contração muscular, como, por exemplo, o cálcio fazendo contração muscular, magnésio fazendo relaxamento. Então, todo esse processo muscular com a participação dos minerais, manutenção de ritmo cardíaco, condução de impulsos nervosos, transporte de oxigênio, pensando aí na hemoglobina, que tem na sua composição o ferro, na fosforilação oxidativa, na ativação enzimática, então várias enzimas, e aqui talvez seja o principal ponto quando a gente pensa em minerais. As pessoas, hoje em dia, a gente vê alguns profissionais não dando o devido valor para os micronutrientes. E aí só pensam em discutir macronutrientes e caloria. E nutrição vai muito além disso. Não adianta eu pensar em consumir um carboidrato, uma gordura, uma proteína, se eu não tenho micronutrientes para fazer o metabolismo funcionar e que aquela gordura, que aquele carboidrato seja usado, por exemplo, como fonte energética. Então, a gente tem que entender que a gente precisa cada vez mais valorizar o micronutriente. Minerais também participam de funções imunológicas, têm atividade antioxidante, participa do equilíbrio ácido-base, e a gente vai discutir um pouco aqui na aula sobre isso, participa da saúde óssea. Então, se todas essas situações têm participação dos minerais, adequar os minerais em nossos pacientes é um ponto fundamental. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui um pouco hoje. Mas para introduzir esse assunto e a gente pensar nas aplicações clínicas, vamos entender como a gente prescreve, que essa era a principal solicitação da Andréia. Vamos entender as formas que a gente tem para utilizar na prática e qual delas tem mais vantagem, em que situação eu uso uma ou que eu uso outra forma. Quando eu consumo os minerais, eles vêm em formas químicas diferentes. A gente não tem ali um mineral sozinho, normalmente ele vem numa forma química. Então a gente tem esses minerais na forma de sais inorgânicos, como óxidos, carbonatos e sulfatos. A gente tem ainda os sais orgânicos, lactato, gluconato, fumarato, citrato, ascorbato, e temos ainda os minerais quelados, ou quelatos, tanto faz como escrever, é a mesma situação, que é quando esses minerais normalmente vêm ligados, na sua grande maioria das vezes, com aminoácidos, e isso garante uma maior biodisponibilidade. Essa ordem aqui é exatamente a ordem de biodisponibilidade. A gente sabe hoje em dia que os minerais quelados, eles são mais biodisponíveis que os orgânicos. Orgânicos e inorgânicos, pensando em biodisponibilidade, a diferença não é tão grande, embora exista. A gente tem estudos, por exemplo, de biodisponibilidade do magnésio, que mostra que tanto orgânico quanto inorgânico foram efetivos ali, eficazes em restabelecer os níveis normais no corpo. Então, não é que não funcionam, porém, os orgânicos foram mais absorvidos. Então, eles tiveram uma taxa de absorção melhor. Então, por mais que seja pequena, a diferença existe. Então, os orgânicos são um pouco mais biodisponíveis que os inorgânicos. De uma maneira geral, por trabalhar muito na nutrição funcional, nós na nutrição funcional, a gente sempre preza e prega que a gente não deveria ficar recomendando sais inorgânicos,
Primeiro porque eles têm essa menor biodisponibilidade e a gente está trabalhando com a eficácia. Quando eu falo de biodisponibilidade de um nutriente, é a fração do nutriente que vai chegar no seu órgão-alvo e vai exercer sua função. Então não adianta, por exemplo, eu dar 500 miligramas de cálcio, por exemplo, se eu não tenho certeza se esse cálcio vai chegar lá no seu órgão-alvo, no osso, por exemplo. Então, ao longo desse caminho, a gente vai tendo perdas, a gente tem que lembrar que o intestino, a saúde do estômago, a saúde do intestino, tudo isso interfere. Então, a gente perde nutrientes ao longo do processo. Então, quanto maior a biodisponibilidade, mais desse nutriente está exercendo a sua função. E é isso que eu vejo que nós, nutricionistas, temos que fazer. É garantir que esse nutriente chegue onde ele precisa. E para isso, a gente vai ter que cercar todo o bem-estar, todo o funcionamento adequado do nosso corpo, para que aí sim esse mineral possa ser, então, efetivo. Então, os quelados acabam sendo os mais biodisponíveis, mas a gente vai conversar sobre todas essas formas. Quando a gente pensa nos sais inorgânicos e nos orgânicos, eles são menos biodisponíveis porque eles dependem muito do estômago. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu penso num mineral, vou dar o exemplo, deixa eu falar, por exemplo, do carbonato de cálcio. Deixa eu pôr aqui, ó. Carbonato de cálcio. Quando eu consumo um carbonato de cálcio, que é um sal inorgânico, o sal inorgânico, eu disse que a gente, às vezes, na nutrição funcional, a gente recomenda não ficar utilizando, embora eles sejam os mais estudados, né, porque é o mais barato e para a indústria isso acaba sendo mais interessante, mas na prática a gente tenta evitar os sais inorgânicos, porque eles têm menor biodisponibilidade e vêm com mais efeitos colaterais. Um carbonato de cálcio, por exemplo, ele é constipante. Uma das situações mais comuns no paciente que chega tomando suplementos de carbonato de cálcio, por exemplo, mulheres pós-menopausa, que normalmente tomam esse tipo de suplemento para prevenir uma osteopenia, uma osteoporose, a principal queixa é a constipação. E isso não é uma coisa só observação prática. A gente tem estudos desde a década de 60, da década de 70, relacionando esse consumo de carbonato de cálcio com constipação. Nos guidelines mais atuais de constipação, eles recomendam ter cuidado com os tipos de suplementos de cálcio, principalmente o carbonato de cálcio. Então, realmente a gente tem evidências para isso. Claro que é uma situação muito individual e às vezes você tem um paciente que não manifesta constipação ao receber esse suplemento. E que bom, é a individualidade bioquímica, mas a grande maioria acaba tendo esses efeitos colaterais. Então, por isso que normalmente a gente não recomenda tanto sais inorgânicos. Então, a gente recomenda os minerais quelados ou então, caso necessário, um sal orgânico. Mas vamos lá, vamos entender como acontece a dependência desses sais, tanto orgânicos quanto inorgânicos, da dependência deles no estômago. Quando eu consumo um carbonato de cálcio, eu não consigo absorver o carbonato de cálcio. Então, eu preciso, na verdade, fazer o que a gente chama de ionização, que é quebrar esse carbonato e separar, então, o cálcio do carbonato. E isso acontece quando esse carbonato de cálcio chega no estômago. Quando ele chega no estômago, na presença do HCl, eu tenho, então, o processo de ionização, essa dissociação e a separação, então, do cálcio com o carbonato. E aí, sim, esse cálcio vai, então, para o intestino, onde ele vai ser absorvido. E a gente já conversa sobre isso. Então, observa que aqui a gente já tem um ponto importante, porque para que aconteça essa ionização, então, para que, quando eu suplemento um sal, seja orgânico ou seja inorgânico, eu dependo do HCl, que é o ácido clorídrico. Ácido clorídrico que tem várias funções importantes. Ele é importante para a absorção de minerais, como a gente está discutindo aqui. Ele é importante para a absorção das vitaminas, principalmente vitaminas B12 e B9, porque a vitamina B12 ela só se liga no fator intrínseco em meio ácido, então a gente depende desse HCl para garantir essa absorção da vitamina B12 quando ela vem por via oral. Ele ajuda no processo de digestão. Ele previne o crescimento de patógenos no trato gastrointestinal superior. O ácido do estômago ele é uma das barreiras, né, para crescimento microbiano. Então, a gente sabe que quanto maior ali, né, nessa região, a gente tem uma redução da quantidade de bactérias, até justamente para não competir pelos nutrientes. Os lugares muito absortivos, lugares onde a gente absorve mais nutrientes, normalmente tende-se a ter menos bactérias para que
seja uma competição menor pelo nutriente. Afinal, a gente quer absorver o nutriente para utilizá-lo. Então, normalmente um dos mecanismos de controle é a presença do ácido, tem relação com doenças autoimunes, gastrointestinais, e pode ainda, né, pode não, e ajuda também na secreção de hormônios intestinais. Então, esse ácido clorídrico, ele tem funções importantes. E, dentre elas, está a absorção de minerais. O problema é que, como a gente, então, depende dessa presença do ácido clorídrico, algumas situações podem comprometer a utilização desse ácido clorídrico, essa eficiência dele, essa participação dele na absorção dos minerais. Por exemplo, quando eu penso que um indivíduo tem uma hipocloridria, que ele tem uma redução, então, da produção de ácido clorídrico, a cloridria, que quando reduz bastante, na verdade, a cloridria é um termo bem discutível na literatura, né? Tem autores que falam que não existe a cloridria porque você não consegue reduzir totalmente, mas você ainda encontra alguns autores e alguns artigos que citam. Então, mais comum é a gente falar da hipocloridria, que é quando a gente tem uma redução nessa produção de ácido clorídrico. Se o indivíduo tem uma redução da produção de ácido clorídrico, vai comprometer a absorção de todos os minerais. Quando a gente pensa, por exemplo, no zinco, que é importante para a produção de ácido clorídrico, então a gente tem aí situações onde os minerais também podem atuar. Quando tem uma gastrite, então é mais complicado ainda essa liberação de ácido clorídrico, então compromete também essa absorção dos minerais. Se tem infecção por H. pylori, pode comprometer, seja a absorção de B12, seja a absorção dos minerais. Quando usa medicamentos, né, inibidores da bomba de próton, como todos os óis da vida, omeprazol, pantoprazol, todos esses óis, que diminuem então a secreção de ácido. Isso é péssimo para a absorção dos nutrientes. Então, ele é usado para tratar um sintoma, para tirar a dor de um paciente com gastrite, mas ele não trata a causa. O nutricionista tem que buscar a causa dessa gastrite para tratá-la, porque se ficar com esses medicamentos, você pode comprometer o estado nutricional. Você não faz digestão direito, todas aquelas funções que a gente falou no slide anterior, e não absorve bem vitaminas e minerais. Então, a gente depende desse controle aí nesse uso de medicação, principalmente quando é feito por conta própria, né? Porque muitas vezes pacientes usam há 10 anos, há 12 anos, esses inibidores de bomba de próton por conta própria. E ainda quando a gente pensa, por exemplo, num paciente bariátrico, é menos área de liberação de ácido, então isso também compromete a absorção de minerais. Aí vai adiantar dar esses polivitamínicos prontos, inclusive marcas multinacionais que nós temos, com diversos tipos de produtos no mercado, adianta dar um polivitamínico desse para um paciente bariátrico? Ele não tem liberação de ácido direito. Você ainda pega, às vezes, paciente bariátrico fazendo uso de inibidor de bomba de próton. E aí ele tem menos liberação de ácido e recebe um mineral na forma de sal inorgânico, que depende do ácido para ser absorvido. Então não vai funcionar. A chance de entrar em deficiência é muito grande. Então são situações que o indivíduo tem um comprometimento ali da função desse ácido clorídrico ou da sua liberação, e com isso a gente pode então prejudicar a absorção dos minerais. Então quando a gente fala de sais inorgânicos e sais orgânicos, que dependem, portanto, do estômago e do HCl em si, então todas essas situações podem comprometer quando a gente opta por essa forma química dos minerais. E só para mostrar que realmente interfere, ó, coloquei aqui 2 estudos para vocês que mostram que num quadro de hipocloridria eu tenho sim uma má absorção, por exemplo, de cálcio, e que isso pode levar a um quadro de osteoporose. Então eles mostram aqui que por má absorção de cálcio induzida pela hipocloridria, esse outro estudo comenta que ela é uma das causas para a osteoporose. Então a gente tem que ver que realmente interfere nessa absorção dos minerais. Portanto, então, a gente fez então toda a absorção e esse cálcio vai então para o intestino, para que ele então seja absorvido. Quando eu penso na absorção, quando esse cálcio chega no intestino, a gente tem 2 maneiras basicamente de absorvê-lo, né? A mais comum talvez seja através do transporte transcelular, né? Então, quando a gente pensa que esse nutriente ele se liga num receptor, e esse receptor coloca dentro do enterócito, e o enterócito migra para a corrente sanguínea. Então, essa é a absorção mais tradicional, via receptor. No intestino, a gente tem o que a gente chama de receptores de carga, que reconhecem muitas vezes a valência do nutriente. Então, quando um mineral ele chega com a valência mais 2, por exemplo, o cálcio, que a gente acabou de ver,
ele pode competir com nutrientes que também entram com a mesma valência. Então, cálcio e ferro, cálcio e magnésio, zinco e cobre, todos esses são minerais que competem pela absorção, porque muitas vezes entra pelo mesmo receptor. E temos ainda a possibilidade no intestino de que esse cálcio ou esse mineral, qualquer um desses minerais, ele se ligue num aminoácido, por exemplo, e forme o que a gente chama de aminoquelados, que são, então, quando esse mineral se liga a aminoácidos e entra pela absorção de aminoácido, que é uma absorção que não satura tão facilmente. Então, a gente consegue, às vezes, ter uma taxa de absorção maior. Quando a gente pensa, então, no mineral quelado, o mineral quelado, ele vem exatamente para reduzir essa dependência do estômago. Porque se a gente pensa que o mineral, ele é a associação de um mineral com cadeias orgânicas, no caso os aminoácidos principalmente, quando ele entra como aminoácido, ele já não depende de digestão, porque aminoácido é a menor porção da proteína, e não depende do HCl, porque ele já vai passar direto pelo estômago. Então a chance de perda ao longo desse caminho já é menor, você já não depende do estômago. Claro que ele vai ser absorvido no intestino e se tiver, por exemplo, uma disbiose, compromete, independente da forma química. A saúde intestinal é importante independente da forma química. Mas quando a gente vai para o quelado, ele já não depende mais do estômago. Então é menos dependência, a chance de perda é menor e por isso a biodisponibilidade dele acaba sendo, então, maior. Normalmente os minerais quelados são orgânicos, eles não têm efeitos colaterais, claro, quando em doses terapêuticas, né, um dos cuidados que a gente sempre tem que ter, por exemplo, magnésio. Magnésio, quando você começa a passar muito de 300, 350 miligramas por dose, a chance de causar diarreia osmótica é enorme. Então, não é só porque é um mineral ou só porque ele é quelado, eu posso dar a dose que eu quiser. A gente tem que ter cuidado, porque alguns efeitos colaterais, se for doses exageradas, isso sim pode acontecer. Mas pensando nas doses usuais, nas doses terapêuticas, normalmente esses efeitos colaterais não acontecem. Eles são absorvidos no jejum por transporte ativo e essa quelação aumenta a biodisponibilidade do nutriente. Vale só lembrar que a gente tem 3 minerais, o boro, selênio e o vanádio, que eles não têm uma valência livre. Então, o processo deles de quelação é um pouco mais complexo. Por isso que a gente diz que eles são aminoácidos complexados. A gente, na hora de prescrever, a gente não escreve boro quelado, a gente escreve normalmente boro aminoácido complexo ou complexo, mas só para mostrar que realmente é um processo de quelação diferente. Mas se você escreve boro quelado, acaba talvez indo o mesmo composto na farmácia de manipulação. Mas é só porque o processo de quelação desses 3 é um pouco mais complexo, mas não deixa de ser um tipo de quelação. Então, a gente tem na prática os minerais quelados como uma possibilidade de uso. E pode ser interessante utilizá-los. Deixa eu mostrar para vocês como realmente faz diferença quando a gente escolhe formas químicas adequadas. Esse estudo ele comparou a produção de radicais livres em suplementos polivitamínicos e poliminerais. Então, o que eles fizeram? Montaram 2 polivitamínicos idênticos, as vitaminas eram idênticas nos 2, a quantidade dos minerais idênticas nos 2 e os excipientes idênticos nos 2. A única diferença entre os 2 polivitamínicos era que em uns minerais estavam quelados com aminoácidos, eram os minerais quelados, e no outro os minerais estavam na forma de sais inorgânicos, igual a gente vê na grande maioria dos polivitamínicos. A ideia deles era, será que a presença de um metal de transição, como ferro, cobre, será que isso oxida os antioxidantes? Será que isso me faz perder, por exemplo, a vitamina C, a vitamina E, a vitamina A? Então foi o que eles foram testar. Na figura, quanto mais laranja, amarelo e vermelho fica, mais radical livre foi formado. Se a gente observar, na figura A formou muito mais radical livre do que na figura B. E na figura A, a gente tem o polivitamínico, cujos minerais estavam na forma de sais inorgânicos, enquanto na figura B, os minerais estavam quelados. Formou também radicais livres, mas você observa que é bem menos do que na figura A. Eles ainda usaram a quantidade de oxigênio como marcador de oxidação e foi maior no grupo dos minerais inorgânicos, na forma de sais inorgânicos, comparado com os quelados. Assim como a formação de radical livre de vitamina C, o ascorbil foi maior nos sais inorgânicos do que nos quelados. Então, a gente já fica claro para a gente que escolher formas químicas melhores garante um melhor aproveitamento desses nutrientes
e ainda uma relação próxima, melhor, com os nutrientes que compõem a fórmula, porque às vezes o nutriente não vai sozinho, mas você vê que aqui, escolher a forma química errada, você está prejudicando um outro nutriente que talvez você nem estivesse pensando. Então, a associação também é muito importante. Mas então, pensando nisso, sabendo que a gente tem, então, alguns tipos de aminoácido, de minerais melhores para serem utilizados, é isso que a gente tem que fazer, busca formas químicas melhores. Quando a gente pensa nos quelados, por eles virem quelados com aminoácido, um ponto importante de se discutir, que eu acho que é válido, é entender que eles também aumentam um pouco o volume de cápsula. Então, normalmente, o número de cápsulas acaba sendo maior quando a gente opta pelos minerais quelados. Aumenta um pouco o número de cápsulas para o paciente. Mas, assim, você está pensando num mineral que tem uma biodisponibilidade melhor, então vale a pena. Na verdade, quando a gente fala desse aumento do número de cápsulas, a gente tem dois minerais que aumentam muito o número de cápsulas, que é o magnésio e o cálcio. Esses sim acabam aumentando, porque quando a gente fala de usá-los, além deles serem quelados, eles vêm em doses muito altas. A gente está falando de necessidade de magnésio de 300, 400 miligramas e de cálcio, às vezes, até um pouco mais que isso. Então, por isso, eles acabam aumentando muito o número de cápsula. E aí, quando a gente recorre a esses dois minerais, a gente pode recorrer a um sal orgânico. Então, o cálcio citrato funciona super bem. A gente vai falar um pouquinho ali sobre a diferença de biodisponibilidade das formas de cálcio. O magnésio citrato funciona bem. Um ascorbato, que aí já é a formativa da vitamina C, mas ele vem ali associado. Então, a gente pode recorrer a esses sais orgânicos também, para tentar reduzir o número de cápsula. Mas uma dica, se você precisa realmente de um magnésio, por que não usar? Que o paciente tome um pouco mais de cápsula. Mas, teoricamente, cálcio e magnésio são os que mais aumentam o número de cápsula. Os outros, de uma maneira geral, as doses são mais baixas. Então, vale a pena pensar na forma quelada. De uma forma geral, acaba sendo bem interessante. Sendo que alguns têm que ser uma forma quelada. Quando a gente pensa, por exemplo, num cobre, num ferro, que são metais e a chance de formar radical livre é maior ainda. Então, quando a gente busca uma forma quelada, a gente minimiza um pouco esse processo, certo? Mas, para complementar essa aula de formas de aplicação, formas dos minerais, a gente discutiu também, o pessoal da Lantana, e eles me pediram para falar um pouquinho de algumas aplicações. Então, vamos ver algumas situações clínicas em que a gente pode utilizar alguns minerais para o seu controle. Quando a gente pensa, então, nessas formas, a gente pode, por exemplo, pensar numa sinalização da insulina. Sinalização da insulina que a gente precisa controlar quando pensa num paciente com diabetes, um paciente obeso com resistência à insulina, um exercício físico, que é quando eu quero eficiência na entrada de glicose na célula. Então, quando eu penso numa sinalização da insulina, um mineral que é extremamente importante é o cromo. Essa é a via de sinalização da insulina. A insulina se liga no seu receptor, desencadeia uma série de fosforilações. Essas fosforilações do receptor de insulina, elas acontecem via tirosina. Quando elas acontecem via serina, a gente tem o perfil mais estressor, forma Jun, KK. Mas quando eu tenho, então, uma fosforilação via tirosina, eu tenho ativação da PI3K, que é a fosfatidil-inositol 3 quinase, que ativa a ativação da AKT, o que ajuda na translocação do GLUT4, e então a glicose entra na célula. Então, como eu disse, é o que a gente quer fazer no diabético, é o que a gente quer fazer no obeso resistente à insulina, e é o que a gente quer fazer, por exemplo, no exercício físico. Vale sempre lembrar que o próprio exercício físico, por si só, já é um grande responsável por entrada de glicose na célula, certo? Mas quando a gente pensa, então, nessa sinalização da insulina, se a gente observar aqui o cromo, ele age em praticamente todas as etapas da sinalização da insulina. Porque o cromo, ele ajuda nas fosforilações dos receptores, o cromo ajuda na ativação da AKT, na ativação da PI3K, bloqueia o perfil estressor e ajuda na translocação do GLUT4. Então, ele age em praticamente todas as etapas dessa sinalização da insulina e, por isso, ele acaba sendo bastante utilizado para esse controle glicêmico. E a gente tem meta-análises que mostram isso. Então, quando a gente pensa que essas 3 meta-análises, elas mostram que o cromo diminui glicemia de jejum e que o cromo ajuda a reduzir a hemoglobina glicada.
Então, a gente pode sim recorrer ao cromo. Pensando em usar o cromo, a gente tem na farmácia disponível tanto o cromo quelado, que é um cromo bem disponível e que uma boa aceitação. A gente tem ainda o picolinato de cromo, né? Então, a gente pode usar o cromo, coloca o picolinato entre parênteses para você escolher a quantidade do cromo, que é uma forma, é um sal orgânico, também pode ser usado. E a gente tem ainda o cromo GTF e o dinicocisteinato de cromo, que são formas de cromo, produtos patenteados que têm uma biodisponibilidade um pouco melhor do que o quelado. Então, a gente pode sim recorrer a esses tipos de cromo na prática, certo? Se a gente pensa numa resistência à insulina, né, numa resistência à insulina leve, 2 vezes aí de 100 microgramas, até 2 de 150 funciona bem. Às vezes um paciente com uma resistência à insulina bem grave, num primeiro momento você fazer uma dose de choque com 2 de 250 microgramas, só para ajudar no controle, ali 2 meses, depois você já reduz de novo para essas 2 de 100. Então a gente tem aí várias possibilidades de uso do cromo, mas que funcionam muito na resistência à insulina. Claro que até pensando só que não é só o cromo, né? Quando a gente pensa então na sinalização da insulina, nessa eficácia da glicose, a gente tem que pensar que não é só ali também na sinalização da insulina, né? Esse aqui, por exemplo, é um ciclo de Krebs. Para o ciclo de Krebs funcionar, que é quando então eu vou pegar, por exemplo, aquela glicose que entrou na célula, que vou levá-la até na mitocôndria para que a gente produza, né, participe do metabolismo aeróbio e produza mais ATP. Quando eu penso num ciclo de Krebs, eu tenho participação de ferro, manganês, magnésio. Então, eu tenho também minerais participando da produção de energia. Ponto importante quando a gente pensa no diabético, na resistência à insulina ou no próprio exercício físico, certo? Desculpa, teve um cachorro latindo aqui do lado. Quando eu penso ainda, como eu citei no ciclo de Krebs, a envolvimento do magnésio, olha quando eu penso no magnésio, como ele tem algumas aplicações interessantes também. Aqui, por exemplo, esses 2 estudos mostram para a gente, são 2 meta-análises, mostrando que o magnésio é importante no controle da síndrome metabólica. Porque além de ajudar no controle glicêmico, o magnésio também tem uma ação anti-inflamatória. O magnésio inibe a fosfolipase A2, que é responsável pela formação de ácido araquidônico. Então, quando eu penso no magnésio, ele tem aplicações na síndrome metabólica, que é quando o indivíduo apresenta características de obesidade, hipertensão, diabetes e dislipidemia, né? E todas elas associadas à resistência à insulina, que a gente também está discutindo aqui agora. E essa deficiência de magnésio, ela pode comprometer sim essa resistência à insulina, né? Agravar essa resistência à insulina. Quando eu tenho uma deficiência de magnésio, eu aumento o cálcio intracelular. E num aumento de cálcio intracelular, eu faço pico de insulina. Num pico de insulina, eu inibo a lipólise e estimulo a lipogênese. É tudo que a gente não quer num paciente obeso, no diabético. E esse aumento de cálcio intracelular, ele pode acontecer tanto por deficiência de magnésio quanto por deficiência de cálcio. E isso são estudos recentes mostrando que aumento de cálcio intracelular aumenta a produção de insulina, o que pode contribuir para inibir a lipólise, certo? Então a gente precisa realmente adequar esses minerais, principalmente quando a gente está trabalhando aí num processo de emagrecimento. Outro nutriente que também na resistência à insulina tem uma aplicação bem interessante é o vanádio. Aqui, a mesma via da insulina. A insulina se liga no seu receptor, transloca o GLUT4, glicose entra na célula. O vanádio, ele age de forma bem parecida com o cromo. O vanádio, ele melhora a sinalização da insulina, ajuda a fazer proteção de células beta, pancreáticas, melhora o metabolismo de glicose e de lipídio e ajuda a modular a resposta inflamatória. Então, o vanádio acaba também sendo um nutriente bem interessante. Associá-lo com o cromo também é interessante. O vanádio, ele só não é interessante em doses muito exageradas, porque o vanádio em excesso ele é neurotóxico, nefrotóxico e pode causar diarreia. Mas quando a gente pensa em usar 2 vezes de 20, 2 de 20 microgramas, 2 de 15 microgramas, já é suficiente. Então, você põe um pouquinho associado com o cromo, por exemplo, funciona super bem. Então, igual eu disse, às vezes que no primeiro momento você sobe muito o cromo para ajudar na resistência à insulina. Depois você reduz o cromo, talvez nesse momento você entre com vanádio.
depois você suspende vanádio e aumenta o cromo de novo. Então, você pode ir fazendo essas jogadas de nutrientes para que aí sim você garanta, então, uma eficiência melhor nesse controle da resistência à insulina. Então, o vanádio são doses bem baixinhas. O vanádio é um daqueles que eu falei que a gente prescreve como aminoácido complexo. Então, normalmente escreve-se vanádio, aminoácido complexo. No final da aula vai ter uma tabelinha com as formas de prescrição de todos os minerais, certo? Então, é mais um nutriente que a gente usa aqui para resistência à insulina. Claro que a gente está discutindo só minerais, porque aqui eu poderia pensar, a gente tem como usar outros compostos bioativos, a gente tem algas, a gente tem fibras, a gente tem outros nutrientes que ajudam nesse controle glicêmico, mas vamos pensar somente nos minerais, que é o tema da nossa aula. Outro mineral que também ajuda nesse controle glicêmico é o zinco. Aqui a gente tem uma revisão sistemática e uma meta-análise, que mostra que esse zinco ele tem uma ação aumentando a secreção de insulina, ele participa da estabilização da insulina, então participando ali da formação da insulina, ele estimula a fosforilação dos receptores de insulina e ele ajuda na ativação da PI3K e da AKT para ajudar na translocação do GLUT4. Então a gente vê que realmente o zinco também é mais um nutriente interessante aí para esse controle glicêmico, ou seja, para o controle da resistência à insulina também. Falando do zinco, a gente já pode fazer uma ligação com um outro assunto, onde a resistência à insulina atrapalha também, mas pensando em outro assunto, que é o zinco com o seu papel na produção de testosterona. O zinco ele até não age tanto no eixo hipotálamo, hipófise, gônada, mas ele age muito especificamente na produção de testosterona. E isso é interessante, por exemplo, para quando a gente está trabalhando com fertilidade no consultório. Então, você está com aquele paciente, aquele casal tentando engravidar. Ele aumenta a produção hormonal e não é só pensando na testosterona em si, mas pensando na função sexual, tanto masculina quanto feminina. O zinco ajuda na maturação do esperma, ele ajuda na ovulação, ele ajuda na fertilização e ajuda na produção hormonal, no caso aqui de testosterona. Esse estudo, por exemplo, feito em homens, mostrou uma associação positiva, uma correlação positiva entre os níveis de zinco e os níveis de testosterona. Então, quanto melhor os níveis de zinco, melhor os níveis de testosterona livre. Então, a gente vê que realmente o zinco pode ser aplicado pensando na fertilidade. Fertilidade que não depende somente de zinco. Se a gente pensa, por exemplo, que um dos vilões para a fertilidade é o estresse oxidativo, os antioxidantes, de uma maneira geral, acabam sendo interessantes. Então, a gente tem, por exemplo, o selênio, que pode ser usado na fertilidade. O selênio ele participa também da síntese de testosterona. O selênio ajuda a diminuir má formação de espermatozoides. Então, a gente pode também recorrer ao selênio. Outro nutriente também envolvido na produção hormonal é o boro. Essa é a cascata de produção de hormônios, certo? Eu brinco que quando o pessoal fala de modulação hormonal, é um assunto que eu gosto muito de estudar, que eu acabo dando bastante palestra e aulas sobre isso, mas quando a gente fala da modulação hormonal, as pessoas pensam em aumentar a testosterona a todo custo, certo? Eu falo que o mundo vive em busca do mundo perfeito da testosterona, porque realmente tem benefícios ter testosterona mais alta. Porém, as pessoas têm que entender que essa via não para na testosterona, né? Então tem que cuidar. Quando a gente trabalha com hormônio, é importante entender para onde esse hormônio vai, porque realmente a gente precisa entender e fazer um perfil, não é só dosar um parâmetro único, a gente tem que avaliar o que está acontecendo realmente com esses hormônios. Mas quando a gente pensa na produção de testosterona, ou seja, na produção, ou também na produção de cortisol, toda essa via ela começa lá em cima no colesterol, certo? Esse colesterol ele vai ser convertido em pregnenolona e essa pregnenolona em 17-hidroxipregnenolona. Quando eu falo, então, da 17-hidroxipregnenolona, é uma pregnenolona que recebeu uma hidroxila na posição 17. Quem doa essa hidroxila é o boro. Então, quando a gente pensa na produção de vários hormônios, como DEA, testosterona, estradiol e o próprio cortisol, a demanda de boro acaba sendo maior. E quando eu penso no boro, especificamente, se um indivíduo, por exemplo, está muito estressado, você desvia a via para formar cortisol, a demanda de boro é maior ainda, porque se tiver pouco, você não vai conseguir formar os hormônios sexuais. Também, por isso, um dos motivos para que a gente observe sempre que indivíduos muito estressados, às vezes, têm redução de libido, dificuldade de ereção, então, porque começa a desviar um pouco essa via.
Então, o boro acaba sendo muito importante para a produção de hormônios de uma maneira geral. O boro tem várias funções interessantes. O boro ajuda, então, na formação dos esteroides, desses hormônios esteroides. O boro influencia o metabolismo de cálcio, magnésio e vitamina D, portanto, ele é extremamente importante para a saúde óssea. Ele aumenta a absorção de magnésio, ajuda na manutenção e no crescimento ósseo, e o boro ainda tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante, o que o torna, então, bem interessante aí, tanto para a saúde óssea quanto para a produção hormonal. Esse estudo, por exemplo, ele avaliou o consumo de um único dia de boro, 10 miligramas de boro foi a dose usada, com uma única dose, um único dia, eles já perceberam redução estatisticamente significativa de SHBG, de TNF-alfa, de PCR ultrassensível. Com 7 dias de uso, a testosterona livre aumentou, porque se o SHBG está caindo, a testosterona livre sobe, e fora a ação anti-inflamatória. Então, o boro ele tem uma ação anti-inflamatória e ajuda na produção hormonal. Então, é mais uma aplicação aí dos minerais que a gente pode usar. O boro também é um daqueles nutrientes que se prescreve como aminoácido complexo. Uma dose usual de 2 vezes de 2 miligramas já é uma dose boa, embora a gente veja aqui para estudos em hormônio, que usaram em torno de 10 miligramas. Então, a gente pode até essa dose. Então, boro não tem parâmetro máximo recomendado pela Anvisa, então o nutricionista tem que seguir a UL. E pensando na UL, a UL é 20 miligramas, então tem uma margem grande aí para trabalhar, certo? Como a gente falou que o boro é importante para a saúde óssea, eu acho que é super válido a gente comentar sobre saúde óssea, porque é onde os minerais acabam tendo uma aplicação muito importante. Quando eu falo de saúde óssea, as pessoas tendem a pensar somente em um único alimento, em um único nutriente. E não é assim que funciona em nutrição. Quando eu falo de saúde óssea, eu estou falando da necessidade de mais de 25 nutrientes. Hoje em dia a gente já sabe. Então, quando eu penso numa saúde óssea, como ali, se for pensar no primeiro pelotão de importância para a saúde óssea, eu preciso de cálcio, magnésio, vitamina D e vitamina K. Um segundo grau de importância, boro, silício, proteína e ômega 3. Mas aí a gente já vê então boro e silício também, que são minerais importantes aqui para a saúde óssea. Depois a gente tem que pensar no ômega 3, complexo B, porque a homocisteína alta faz perda óssea, carotenoides, a própria vitamina A, ferro, que são nutrientes importantes para a síntese de colágeno. Então, a gente precisa de muitos nutrientes quando a gente fala de saúde óssea, mas dentre eles os minerais, como a gente acabou de ver, por exemplo, o boro. Se a gente pega as recomendações de osteoporose, eles falam realmente muito mais do cálcio, mas a gente sabe que precisa de todos. Esse é um guideline de osteoporose, publicado no final de 2017, e eles mostram que para a saúde óssea, o interessante seria um consumo de cálcio entre 700 e 1.200 miligramas, deveria ser dado, e se possível através da dieta, usando suplementos se necessários. Quando a gente fala de saúde óssea, talvez seja muito mais importante a gente suplementar todos os outros nutrientes e menos o cálcio, porque é um que tem risco maior. Eu acho que, como a gente está falando de minerais, vale a pena também apontar para os riscos. Não é só banalizar, porque talvez não seja necessário suplementar o cálcio, e sim garantir todos os outros nutrientes, certo? Mas então eles põem que você precisa de 700 miligramas mais ou menos de cálcio dia. Monta a dieta e vê quanto tem. Se a sua dieta já tem 700, 800, beleza, talvez você nem precise suplementar o cálcio e suplemente todo o resto. Se ela tem menos, você suplementa até atingir essa faixa, que é o que eles pedem. Aí eles falam de 800 UI de vitamina D na manutenção, que aumenta-se essa dose de vitamina D para corrigir uma deficiência, exercícios de força. Mas então a gente vê que, pensando no cálcio, já que a gente está discutindo minerais, a principal forma de administração desse cálcio é via dieta. E quando eu penso na biodisponibilidade do cálcio, a diferença na absorção é muito pequena. Quando eu pego aqui, por exemplo, um carbonato de cálcio tem taxa de absorção em torno de 30%, um leite em torno de 30%. Talvez alguns desses sais orgânicos, que a gente falou que é um pouco melhor, podem chegar até 40%, mas também fica ali muito próximo, não é nada muito diferente. Já quando esse cálcio vem com oxalato ou fitatos, a gente acaba tendo, então, uma biodisponibilidade mais baixa. Até coloquei aqui as principais fontes de oxalato e fitato. Ah, então não posso usar esses alimentos como fonte de cálcio? Pode,
porque o nutricionista trabalha ensinando a técnica dietética. É a diferença para outras profissões. Simplesmente não é mandar comer. Você tem que ensinar a fazer, ensinar a comer. Então, quando eu penso na técnica dietética correta, e quem sabe isso é o nutricionista, eu consigo usar todos esses alimentos como fonte de cálcio, sim. Quando a gente pensa nesses suplementos, o carbonato de cálcio ele é o mais usado e o mais estudado. Primeiro, porque ele tem um peso molecular menor, então cabe tudo numa cápsula. Eles conseguem ir lá por 500 miligramas numa cápsula só. Diferente quando eu penso, por exemplo, num cálcio quelado, que se eu fosse dar 500 miligramas ia dar um número maior de cápsula. Porém, a gente sabe que quando a gente vai para esses sais inorgânicos, eles acabam interferindo um pouco ali em pH urinário, sanguíneo e vem os efeitos colaterais. Como eu disse agora há pouco, lá no início da aula, talvez um carbonato para alguns pacientes pode causar constipação. Então, talvez não seja tão interessante. Dentre os sais orgânicos, porque aí, por exemplo, Márcia, eu vou evitar o quelado, porque eu não quero que dê muita cápsula e quero dar um orgânico. Talvez o citrato seja um dos principais usados na prática, né? Porque o citrato é o que tem menos relação com formação de litíase, né, de cálculo renal, e o citrato é a forma que é absorvida mais rapidamente. Então, ele acaba sendo um cálcio interessante para a prática. Mas vale a pena sempre reforçar o cuidado com o excesso de cálcio, porque excesso de cálcio pode ir para artérias e ter relação com doença cardiovascular. E normalmente os estudos mostram que o cálcio que dá problema é o cálcio dos suplementos, não é o cálcio via dieta. Então, por isso que eu sempre reforço, talvez o cálcio seja melhor dar via dieta e suplementar todo o resto. E aí você faz uma fórmula perfeita para a saúde óssea, completa, mas que talvez não precise tanto do cálcio se a dieta da pessoa já adequa. Porque esse estudo, por exemplo, ele mostra que baixos níveis de vitamina D podem estar associados com aumento de pressão arterial, diabetes, inflamação, aterosclerose e problemas falhas cardíacas. E o excesso de cálcio pode aumentar coagulação e calcificação vascular, levando ao aparecimento de doenças cardiovasculares. Márcio, tem estudo realmente que mostra aumento de doença cardiovascular, né, de calcificação vascular com suplemento de cálcio? Tem. Por exemplo, aqui, ó, esse estudo ele avaliou o cálcio da dieta e o cálcio de suplemento e o risco de calcificação arterial coronariana. Foi um estudo feito com 5.448 adultos e eles viram que o cálcio da dieta ele ajuda na diminuição da aterosclerose. Então, a gente vê que é um mineral importante para a saúde cardiovascular. Mas olha só, particularmente se dado sem o uso de suplementos. Contudo, o uso de suplementos de cálcio aumenta o risco de calcificação arterial coronariana. Então, talvez o problema maior esteja no excesso da suplementação. Talvez seja melhor suplementar todo o resto. E todo o resto, a gente tem minerais também envolvidos, como a gente já falou do boro, e a gente não pode esquecer do magnésio. Uma deficiência de magnésio, ela tem efeitos diretos e indiretos nessa saúde óssea. Como efeitos diretos, a gente tem ali uma menor rigidez, porque os minerais eles são responsáveis pela rigidez do tecido ósseo, além de uma diminuição da atividade de osteoblastos, que produzem matriz óssea, e um aumento dos osteoclastos, que degradam matriz óssea. Eu tenho mais degradação e menos formação. Além disso, deficiência de magnésio diminui formação óssea, porque interfere no PTH, promove estresse oxidativo e inflamação, que aumenta a reabsorção óssea. Com isso, eu posso, então, ter o aparecimento, por exemplo, de osteoporose. Então, está aqui mais um mineral importante para ser usado na prática. A gente pode usar os sais orgânicos ou o magnésio quelado. No quelado, vale a pena também só falar, porque eu não falei no cálcio, para 4 minerais, a gente tem uma versão que é o taste free. Magnésio, cálcio, ferro e zinco, a gente tem o magnésio, ferro, cálcio e zinco. A gente tem o taste free, que é o quelado sem sabor. Porque aminoácido tem um gosto muito ruim. Se o quelado, ele é quelado com aminoácido, o gosto é muito ruim. Claro que você não vai gastar nunca um taste free usando em cápsula, porque não tem contato com as papilas gustativas. Mas quando você pensa, por exemplo, em usar num sachê, quando vai fazer uma fórmula para criança que é mais sensível a essa questão de mudança, né, de sabor amargo, por exemplo, você pode recorrer ao taste free. Então, o magnésio a gente tem o quelado e o taste free, que é um quelado sem sabor,
E tem os sais orgânicos, citrato, aspartato, ascorbato. Então, a gente pode usar todas essas formas de magnésio na prática. Outro mineral importante para a saúde óssea é o silício. Esse estudo, por exemplo, traz nessa tabela os estudos em humanos e, basicamente, se a gente observa em todos os resultados, o silício ele aumenta a densidade mineral óssea e aumenta os níveis de colágeno tipo 1. Então, é basicamente onde o silício age. Ele age em osso e age no colágeno, que é importante para o osso, mas que é importante para articulações e que é importante para pele, cabelo, unha. Então, o silício, além desse uso ósseo, que também é bem interessante, a gente tem o uso na estética. O silício, a gente tem o silício quelado, mas a gente tem também o silício orgânico. E pensando aqui no silício, o silício orgânico acaba sendo melhor do que o quelado. Então, quando eu penso nesses tipos de silício que a gente tem na farmácia, como, por exemplo, só que sempre são as matérias-primas. Eu gosto de falar de todas porque eu não tenho conflito de interesse com nenhuma delas, não sou contratado de nenhuma das marcas. Mas eu tenho, por exemplo, um silício, o ácido ortossilícico, um silício orgânico estabilizado em colágeno marinho hidrolisado, que é o X-Nutriment. Eu tenho o Nutricolin, que é o silício estabilizado em colina, o Biosil da Infinity, o X-Nutriment da Biotech, o Nutricolin da Galena, o Biosil da Infinity, que também é um silício estabilizado em colina. Todos eles têm uma estabilização, são silícios orgânicos e, portanto, uma biodisponibilidade melhor. Eu tenho o silício Max da Fagron e tem ainda as versões líquidas, o silício Max líquido da Fagron e o Nutrosa da Galena, que são silícios líquidos. Aí você pode fazer em bastonetes para o paciente tomar, por exemplo. Então, a gente tem todos esses silícios. E aí, pensando no silício, o orgânico acaba sendo melhor do que o quelado, certo? Para os outros minerais, vale a pena pensar no quelado. Mas para o silício orgânico acaba sendo melhor. Então, o silício ele tem uma aplicação estética. E vale a pena sempre falar que quando a gente fala de estética, um dos grandes vilões para a estética é o estresse oxidativo. Porque aqui a gente vê, por exemplo, que os raios ultravioleta produzindo muitos radicais livres, isso pode levar uma sinalização para inibir a produção de colágeno e estimular a degradação de colágeno e elastina. Isso pode estar associado com rugas, com hiperpigmentação, com manchas na pele. Então, a gente tem aí uma importância também dos minerais na parte estética. A gente citou, por exemplo, o silício, mas todos esses minerais são importantes para a estética. E, basicamente, são os minerais com ação antioxidante, em sua grande maioria. Zinco é cofator para superóxido dismutase, que é uma enzima antioxidante. O cobre é também cofator para superóxido dismutase, então tem ação antioxidante. O manganês é cofator para superóxido dismutase mitocondrial, então também tem uma ação antioxidante. O selênio ele também é um excelente antioxidante, porque ele é transportado e armazenado na glutationa, então ele é cofator para glutationa peroxidase, enzima antioxidante. O magnésio ele tem uma ação anti-inflamatória e muitas vezes na estética a gente precisa controlar a inflamação. O silício, que a gente acabou de ver que entra nas fibras de colágeno. O ferro é cofator para a síntese de colágeno. O cromo, que ajuda na resistência à insulina, e resistência à insulina muitas vezes é associado com acne, com manchas, com queda de cabelo, com flacidez. Então, você vê que a gente pode também recorrer aos minerais no uso estético dele. E aqui, esse estudo ele só reforça esses micronutrientes. Mas aqui eles falam das vitaminas, mas destacando os minerais, eles mostram exatamente o que eu acabei de mostrar. O zinco também ajuda na fotoproteção, o cobre serve como antioxidante, estimula a maturação do colágeno e modula a síntese de melanina. O selênio, que é um excelente antioxidante, então ele diminui o estresse oxidativo, tem estudos aí no tratamento de psoríase, no tratamento da psoríase. Mas olha só, pensando no cobre. O cobre, ele modula a síntese de melanina. Por quê? Porque o cobre ele é cofator para tirosinase. A tirosinase é quem transforma a tirosina em L-dopa, L-dopa em dopaquinona, e a partir da dopaquinona a gente tem a formação da melanina. A gente tem dois tipos de melanina, a eumelanina e a feomelanina. É a proporção entre esses tipos de melanina que dá o nosso fenótipo de pele. Portanto, se
A gente precisa de cobre, então, para essa formação de melanina. O problema também é que se esse mineral estiver em excesso, estimula muito a tirosinase e forma muita melanina. E aí começa a vir, por exemplo, as hiperpigmentações. Por isso, o cobre é muito associado com melasma. Então, a gente tem que ter cuidado com doses altas. Aí, às vezes, você pega, por exemplo, gestantes fazendo uso desses polivitamínicos prontos, sem ser uma fórmula individualizada, um polivitamínico pronto, que às vezes tem 2 miligramas de cobre por comprimido, e a gente sabe que acima de 1,6 você já começa a afetar a cognição. Imagina que a gestante está tomando 2, fora o que tem na dieta, fora que essa mulher tomou anticoncepcional a vida inteira e esse cobre está alto, e aí ela fala, na gestação não sei porquê, mas me deu muito melasma. Às vezes pode ser por um excesso de um mineral. Então a gente está aqui discutindo aplicações, mas a gente tem que entender que alguns minerais também em excesso não são interessantes. Mas ele é importante, por exemplo, como para as enzimas antioxidantes, no caso a superóxido dismutase. Então, é só questão de equilíbrio. Nutrição é equilíbrio. Por falar em gestante, né, já que eu dei o exemplo do cobre no polivitamínico de gestante, quando a gente fala de gestação, os minerais também são muito importantes. Esse estudo, por exemplo, é um cross-section feito com quase 40 mil mulheres que tiveram filho ali nos últimos 5 anos, e aquelas que tinham uma dieta balanceada e suplementaram ferro e ácido fólico tiveram menor ocorrência de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Então a gente vê aí que o ferro é um mineral importante na gestação. Não é só para tratar anemia, como as pessoas pensam. O ferro participa também do desenvolvimento fetal, e o ferro também acaba sendo interessante para diminuir depressão pós-parto. Às vezes o ferro pode ter associação com depressão pós-parto. Esse é um estudo de 2017, randomizado, duplo cego, placebo controlado, feito com 70 mães com depressão pós-parto. Um grupo recebeu 50 miligramas de ferro dia, outro grupo placebo durante 6 semanas. E o grupo que recebeu ferro teve uma melhora de 42,8% nos sintomas de depressão. A ideia desse estudo era começar precocemente essa suplementação. Então, eles começaram com 1 semana após o parto. Porque muitas vezes a mulher começa a desenvolver alguns sintomas e ainda se espera um tempo para realmente avaliar se aquilo era realmente ter o diagnóstico de depressão pós-parto. E aí eles já começam, a sugestão é começar com essa suplementação ali 1 semana após o parto para ajudar a diminuir. Eles pegaram mulheres que já tinham histórico de depressão pós-parto em partos anteriores ou que começaram a apresentar alguns sintomas e aí fizeram essa suplementação que eles chamam de precoce, né? Então a gente vê aí que o ferro também ajuda então na gestante pensando nesse aspecto. Outro mineral importante que a gente falou que é importante para a fertilidade, que é importante para a produção hormonal, que é importante para a parte estética e que também é importante aqui na gestante, é o selênio. Esse estudo, por exemplo, em mulheres grávidas, mostrou que os baixos níveis de selênio aumentam o risco de desenvolver eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Então, a gente vê aí que o selênio acaba sendo um mineral importante também na gestante. Claro que selênio é um nutriente que a gente consegue bater muito fácil via dieta, mas que a gente também pode usar na suplementação. Selênio é importante para o funcionamento da tireoide, né? Já que a gente pensa que a deiodinase, a enzima que transforma o T4 em T3 é dependente de selênio, então ele acaba sendo bem interessante também nesses aspectos, ok? Com relação a essa questão da pressão arterial, que a gente falou que o ferro e o ácido fólico é interessante, o selênio e o ácido fólico é interessante, a relação de zinco e cobre também parece ser interessante. Normalmente a gente sugere ficar entre 15:1 de zinco para cobre, né? Para que não tenha ali uma queda na atividade nem da superóxido dismutase nem da ceruloplasmina. Então essa relação 15:1 parece também ser interessante no controle da pressão arterial na gestante, já que a gente tem meta-análise, por exemplo, que mostrou que gestantes saudáveis, elas têm níveis maiores de zinco e níveis menores de cobre, assim como as gestantes com eclâmpsia e pré-eclâmpsia, elas têm níveis maiores de cobre e níveis menores de zinco. Então, a gente vê que esse equilíbrio entre esses dois minerais é bem interessante na prática. E, ainda pensando nos minerais, a gente não pode deixar de considerar que quando a gente fala de minerais, a gente está falando de nutrientes também envolvidos no processo de acidose. Quando a gente fala de
interferência em pH sanguíneo, tem algumas pessoas que vão para a internet e falam que pH sanguíneo não se altera, que o nosso corpo consegue equilibrar, mas a gente sabe também que, claro, se você tiver uma mudança brusca de pH, o seu corpo vai acionar o sistema tampão para controlar, para que não ocorra nenhuma acidose, nenhuma alcalose. Isso é fato. Mas o pH do sangue ele tem uma faixa muito pequena de variação. E quando ela está mais próxima do limite inferior, mas ainda dentro dos parâmetros normais, isso é considerado uma acidose metabólica de baixo grau, que pode ser induzida pela dieta. E essa acidose metabólica de baixo grau, ela já tem impactos ruins para o paciente. Ela pode aumentar a reabsorção óssea, levando a fratura e perda óssea, aumenta a excreção de cálcio, podendo ter relação com nefrolitíase, aumenta a resistência à insulina, podendo ter relação com diabetes tipo 2 ou obesidade, aumenta cortisol, podendo levar à perda de massa magra e hipertensão. Então, olha como a gente realmente precisa controlar essa carga ácida da dieta, e os minerais participam disso de forma brilhante. Esse é um artigo aberto, tá? Então, caso queiram, é só jogar aqui a referência, o DOI lá no PubMed, que você consegue ler o artigo inteiro. Para você saber se a sua dieta está muito ácida, a gente pode, por exemplo, calcular o PRAL da sua dieta. Para calcular o PRAL, você precisa apenas da quantidade de proteína, de fósforo, potássio, magnésio e cálcio. Joga nessa equação e se esse valor for um valor positivo, você está com uma dieta ácida. Se for um valor negativo, é uma dieta alcalina. Então, a gente observa aqui que os minerais participam muito, junto com a proteína, dessa carga ácida da dieta. Os minerais que mais acidificam a dieta são o fósforo e mais a proteína, né? Mas pensando em minerais, o fósforo. Os que mais alcalinizam a dieta, potássio, magnésio e cálcio. Então, quando eu penso na dieta, os alimentos mais acidificantes são as fontes proteicas e de fósforo. Então, normalmente as carnes, ovos, laticínios, leguminosas e oleaginosas, e os alimentos mais alcalinizantes, potássio, cálcio e magnésio. Então, aqui é mais uma aplicação desses minerais, porque muitas vezes a gente precisa equilibrar. Se você está observando que a sua dieta está ficando mais ácida, né, calculou sua dieta, ela está com caráter mais ácido, começa a introduzir os alimentos mais alcalinizantes e reduzir um pouco os acidificantes para que não tenha aqueles prejuízos que a gente viu no slide anterior. Então, é importante a gente pensar nesse equilíbrio. E os minerais participam muito bem disso. Então, vale a pena. Começa a calcular aí o PRAL das dietas de vocês para a gente saber se essa dieta está muito ácida ou não, certo? Só para facilitar para vocês, eu coloquei aqui um quadro resumo com os principais minerais e as principais formas de prescrição de cada um deles. Então, aqui a gente tem as formas de prescrição. Vale sempre atentar que o ideal, na hora que prescreve um mineral, é colocar o nutriente fora e a forma química dentro do parêntese. Porque aí o valor que você colocar na frente representa a quantidade do mineral. Quando você prescreve, por exemplo, ascorbato de magnésio, é uma matéria-prima que a farmácia tem, né, de ascorbato de magnésio. Não necessariamente aqueles 100 miligramas que você colocou está em magnésio. Agora, se você coloca magnésio e, entre parênteses, ascorbato, por exemplo, e põe 100 miligramas, você sinalizou para a farmácia que é 100 miligramas do magnésio. E a farmácia vai aplicar o fator de correção, que isso é eles que fazem, e vai ver quanto da matéria-prima deles eles vão ter que separar para fazer o produto. Então, vale muito a pena sempre ter esse cuidado de colocar fora do parênteses. Então, aqui a gente tem esse quadro resumo para facilitar para vocês. Aqui tem os limites, as recomendações de um adulto, segundo as DRIs. Aqui a segunda parte, mais com boro, vanádio e o silício. Então, fica aí como um material de consulta para vocês. Queria só aproveitar e fazer uma divulgação, porque aqueles que queiram saber um pouco mais, é um assunto que eu gosto muito, trabalhar micronutriente. E, recentemente, nós lançamos esse livro de nutrientes aplicados à prática clínica, que é um livro que está até com uma venda bem expressiva, surpreendentemente. A gente ficou bem feliz, está tendo uma procura grande, as pessoas estão gostando muito do livro. A primeira tiragem já esgotou, já está na segunda tiragem. Então, fica aí, caso queiram conhecer, é mais um livro que aborda a importância do nutriente. E é isso que o nutricionista tem que trabalhar, com o nutriente. Então, queria
Novamente agradecer a Lantana pelo convite, é um prazer, é uma farmácia que eu confio muito e que eu tenho todo o prazer do mundo em participar e gravar aulas. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos vocês. Espero que nesse curto período de tempo eu possa ter levado um pouquinho mais de informação para vocês e que contribua bastante na prática de cada um. Então, muito obrigado a todos vocês e nos vemos na próxima. Até lá!